A paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao Foco na Lição. Hoje estamos de volta aqui em nossos estúdios para fazer o resumo da nossa lição 6 da revista Betel Dominical, cujo título é Enfrentando as Diferentes Investidas do Inimigo. E quem vai fazer o comentário, mandou um excelente vídeo, é o evangelista Bruno Souza. Ele é bacharel em teologia, ele é professor de escola bíblica dominical há mais de 8 anos e também por 4 anos ele foi superintendente da escola bíblica dominical. Ele é analista de networks e colaboração. Ele é formado em redes de computadores e serve ao Senhor Jesus também numa congregação da Adebras, mas lá na Vila Bonilha. Amigo, o foco da lição é contigo, companheiro. Quero vos saudar, meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui neste canal falando a cada um de vocês. Quero deixar minha saudação ao Bispo Primaz, Bispo Manuel Ferreira, presidente das Assembleias de Deus, Ministério Madureira. Também quero louvar a Deus pela vida dos meus pastores, Bispo Samuel Ferreira e Bispa Keila Ferreira. Quero deixar os meus agradecimentos à editora Betel pela oportunidade de cooperar neste trimestre da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, vamos para o foco da lição, a lição de número 6, que tem como tema Enfrentando as Diferentes Investidas do Inimigo. Meus irmãos, como nós já pudemos estudar na lição de número 1, da qual o tema era Neemias, um homem dedicado à obra de Deus, nós pudemos entender e compreender que Neemias foi um homem que se inclinou em fazer a vontade de Deus. Neemias foi um homem que entregou a sua vida ao chamado de Deus. E naquele momento, o chamado a qual Deus havia lhe chamado era para reconstruir os muros e edificar as portas de Jerusalém. E nós podemos perceber que a obra de Deus incomoda o inimigo. Levantar-se para fazer a obra de Deus é despertar a fúria do inimigo. Quando nós nos colocamos em pé e dissermos para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me para fazer o teu querer, para fazer o teu agir, Senhor. Tenha certeza, meu irmão, que Satanás irá se levantar e irá usar de todas as estratégias possíveis para tentar parar a obra de Deus na sua vida. Assim aconteceu com a vida de Neemias. Quando os inimigos souberam que Neemias estava indo para Jerusalém para reconstruir os muros, para reedificar as portas, muitos se iraram, ficaram enfurecidos, porque o objetivo do inimigo é que a nossa vida continue em ruínas, como estavam os muros de Jerusalém. Enquanto as coisas estão arruinadas, enquanto as coisas estão destruídas, o inimigo se alegra, o inimigo triunfa, mas quando nós nos colocamos na brecha para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus, o inimigo vai se enfurecer e ele tentará de todas as maneiras parar a obra de Deus nas nossas vidas. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 12, que o diabo tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O nosso inimigo sabe que a derrota é certa para ele. Ele tem a certeza que aqueles que estão em Cristo Jesus chegarão à vitória, chegarão ao triunfo. Então o objetivo dele é nos tirar da presença de Deus, é parar a obra de Deus nas nossas vidas, assim como ele tentou parar a obra de Deus na vida de Neemias e na vida do povo hebreu. Irmãos, lembre-se do que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em um anjo de luz. Isso significa, meus irmãos, que o nosso inimigo usará máscaras, usará capas. O nosso inimigo irá fingir ser bom, irá fingir ter preocupação conosco, irá fingir querer o nosso bem, mas na verdade o objetivo é parar a obra de Deus, é nos deixar estagnados, é nos deixar parados.
O inimigo, quando nós olhamos para a lição, nós podemos ver que o inimigo faz uma proposta de um falso acordo. O inimigo manda mensagem a Neemias dizendo: vamos congregar, vamos nos reunir. Congregar é intimidade, é estar junto, é estar em comunhão. O inimigo faz um falso acordo de comunhão, de paz com Neemias. O inimigo usa máscaras diferentes, mas o objetivo é o mesmo: parar a obra de Deus. E a Bíblia nos diz, a lição nos diz, que Neemias não cai em nenhuma das armadilhas que os inimigos propõem. Não importava as máscaras a qual o inimigo tentava usar para fazer com que Neemias parasse a obra. Neemias não deu ouvido a nenhuma delas. Neemias continuou focado na obra de Deus. Neemias não caiu em nenhuma de suas armadilhas. E a lição nos ensina que Neemias teve discernimento, manteve o foco e orou. Podemos perguntar: como Neemias, diante de tantos ataques, conseguiu manter o foco, conseguiu ter discernimento e conseguiu orar? Sabe qual é a resposta, meu irmão? Neemias jamais deixou que a dúvida penetrasse em seu coração. Neemias não deu espaço para dúvidas. Mesmo diante de tantos ataques, ele permaneceu firme, crendo que Deus estava no controle de sua vida. Olha que bela lição para nós, meus irmãos. Às vezes passamos por tantas dificuldades, por tantos ataques do inimigo. No nosso cotidiano cristão, o inimigo sempre tentará um meio de nos fazer parar. Isso, ele vai planejar ciladas, vai planejar armadilhas, mas nós temos que agir como Neemias agiu, não deixando a dúvida penetrar em seu coração. Neemias em nenhum momento duvidou da palavra de Deus e do Deus da palavra. Neemias continuou crendo em Deus, porque quando nós olhamos no dicionário, dúvida significa suspeita, dificuldade em acreditar. A dúvida se opõe a crer. Um se opõe ao outro, ou eu creio ou eu duvido. E Satanás tenta semear dúvidas nos nossos corações. Quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos que lá no Éden, quando a serpente, o nosso adversário, começa a conversar com Eva, está lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 2 a 4, que a mulher começa a falar com a serpente e fala que Deus deu a ordem para eles não comerem da árvore que estava no centro do jardim, porque quando eles comessem, eles iriam morrer. Qual foi a primeira resposta da serpente para Eva? Certamente não morrereis. Ali Satanás plantou a dúvida no coração de Eva. E muitas vezes é isso que ele quer fazer comigo e com você. Ele quer tirar a credibilidade da palavra de Deus. Ele quer contrariar a palavra de Deus nas nossas vidas. E nós conhecemos muito bem a história. Eva deixou a dúvida penetrar, e a dúvida penetrando gerou desobediência, e a desobediência gerou a queda do homem. Vamos usar como exemplo Neemias, irmãos. Vamos tomar para as nossas vidas como Neemias. Vamos ser como Neemias. Diante de tantos ataques, Neemias permaneceu, crendo, não dando espaço para dúvida. Entenda, meus irmãos, o inimigo vai querer explorar o nosso emocional. Imagine Neemias reerguendo. A Bíblia nos diz em Neemias capítulo 4, versículo 3, que os inimigos começam a zombar, humilhar de Neemias diante do exército de Samaria, diante dos seus irmãos, dizendo que se uma raposa passasse, o muro iria cair. Ainda que eles reerguessem os muros, se uma raposa passasse correndo, os muros iriam desmoronar. Olha o inimigo querendo lançar dúvida no coração de Neemias, para que Neemias viesse a pensar que não valeria a pena aquele esforço, não valeria a pena seguir fazendo a obra de Deus. E é isso que o inimigo quer fazer nas nossas vidas. Ele quer semear a dúvida.
porque nós passamos por lutas, passamos por dificuldades. É neste momento que o inimigo quer explorar o nosso emocional. O inimigo vai tentar sugar as nossas energias, para que no meio das dificuldades nós venhamos a duvidar daquilo que Deus nos prometeu. Nós venhamos a duvidar da palavra de Deus. Meus irmãos, vamos seguir o exemplo de Neemias. Neemias, diante de todos os ataques, Neemias continuou fazendo a obra de Deus, porque ele continuou crendo no Deus que chamou, no Deus que estava no controle da sua vida. Creia, Deus continua no controle da sua vida, Deus continua no controle do seu ministério, Deus continua no controle da sua família. Não duvide da palavra de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos uma frase de Raymond Edman. Nunca duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. Não deixe que o inimigo venha cegar o seu entendimento. Não deixe que o inimigo venha tirar o seu foco da obra de Deus. Tire a dúvida, não deixe a dúvida penetrar no seu coração e continue crendo que Deus continua no controle da situação. Neemias não duvidou, Neemias não desistiu, Neemias não desanimou diante de todos os ataques do adversário. Sabe por que Neemias não duvidou? Neemias não desistiu e não desanimou? Porque Neemias tinha certeza que ele não estava caminhando sozinho. Deus é quem estava fazendo aquela obra. Meus irmãos, vamos aprender com Neemias. Vamos aprender com esta lição. Enfrentar os ataques do adversário não é fácil, mas temos que continuar crendo, não dando espaço para dúvida, tendo a certeza que nós não estamos caminhando sozinhos. Deus está caminhando com você, meu irmão. A Bíblia nos garante isso em Mateus capítulo 28 e no verso 20. Jesus nos dizendo: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O adversário tentará te desanimar, tentará de todas as maneiras fazer com que você pense que Deus lhe abandonou, que Deus já não se preocupa mais com você. É mentira de Satanás, porque a Bíblia nos garante, Isaías capítulo 49, versículo 15: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esqueça dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu da sua família. Deus não esqueceu do seu ministério. Deus não esqueceu das suas finanças. Deus caminha com você. Tenha esta certeza, assim como Neemias tinha. Tenha hoje esta certeza, que você não está caminhando sozinho, que Deus está caminhando com você. Assim como o Senhor caminhou com Neemias, o Senhor também caminha conosco. Porque a Bíblia nos diz em Neemias capítulo 6 e no verso 16, que até os inimigos de Neemias reconheceram que foi o Senhor que fizera aquela obra. Irmãos, o Senhor caminha conosco. Através do enfrentamento de diversas investidas do inimigo, aprendemos que sempre haverá lutas e tentações contra os servos do Senhor. Mas devemos continuar crendo que o Todo-Poderoso está no controle da nossa vida e caminha conosco para nos dar a vitória. Meus irmãos, que esta lição possa edificar a sua vida. Eu tenho certeza que esta lição irá edificar a sua vida, professor, e a vida dos seus alunos. Que o Espírito Santo de Deus continue ministrando aos vossos corações. Que Deus lhe abençoe. Que belíssima exposição de aula! Muito obrigado, companheiro, pela sua contribuição e também pelo plano de aula que você nos enviou, que vai ficar aqui disponível na descrição deste vídeo.
E na próxima semana, se Deus permitir, aqui estaremos de volta para estudarmos a lição 7 da nossa revista Betel Dominical, a importância da continuidade do trabalho. Deus te abençoe, uma boa aula e até o próximo Foco na Lição.